Agora, a gente vai pro for each. Aí o for each é bem interessante. Porque o for each, ele é... O for each, ele varre um array. E aí, por isso que eu deixei aqui o array PHP para a gente pegar os arrays que a gente já tem pronto, tá? Então vamos pegar aqui os exemplos que ele fala, né? Então o for each, o loop for each, ele funciona somente com arrays. E é usado para loop through, como é que a gente vai traduzir isso aqui? Para executar através, ao longo de cada chave valor dentro de um array, tá? Então, for each array as a value. E aí vai ter um código para ser executado. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui um array chamado color, certo? Um array. E tem aí os valores red, green, blue e yellow. Tranquilo. Então, para cada valor do array colors, a cada valor do array colors, como um value, né, como uma variável chamada value, faça tal coisa. O que? Ecoa, né, ecoe a variável value. Esse value não significa que é o valor. Não precisa ser escrito assim. Isso aqui é só para ficar fácil de ler, de entender. Essa variável eu poderia chamar ela de x. E essa variável sim precisa ser colors. Afinal, é sobre ela que eu estou falando, que contém um array. Tranquilo? Essa variável é uma variável de controle do meu for each. Vejam que a gente está falando muito de variáveis de controle. Variável de controle é a cada iteração desse loop, a cada vez que ele executa, essa variável de controle ela muda. Ela é incrementada, ela sofre alguma alteração. Nesse caso do for each, a variável de controle ela não existe, ela já está implícita. Ele vai de 0, lembra lá que aqui é o nosso o índice 0, o índice 1, índice 2, índice 3. Tranquilo? Então, para cada valor do meu array armazenado em colors, tá? Eu vou jogar esses valores em value a cada iteração. Então, no primeiro momento, ela vai estar valendo o valor que está armazenado na posição 0. Então, aqui vai aparecer red e assim por diante. Vou rodar aqui para vocês verem isso acontecendo. Então, eu vou vir aqui em index. Acho que a gente nem vai precisar do array lá. A gente pode até brincar depois com os arrays que tem em cima, mas aqui já também tem os exemplos, né? Vou copiar esse cara aqui. Então, for each. For each. Então a gente tem aqui o array e tal. Perfeito. Tá. Ctrl S. Tem aqui. F5. Então a gente tem aqui red, green, blue e yellow. Certo? Na ordem, bonitinho. Tá? Então a gente varreu aqui um array indexado. Vocês lembram disso? Ó, a gente tem o array indexado, array associativo, multidimensional. Tá? São os 3 tipos de array que a gente viu. Então, nesse caso, a gente está falando de um array indexado. Ele é um array que os valores eles estão indexados pelo próprio índice do array. Posição 0, posição 1, como eu já disse. Beleza. O próximo array, ele vai iterar, ele vai me mostrar os valores num array com chave valor. Qual que era o chave valor? Era aquele que é associativo, lembra? Então é o array associativo. Então a gente tem aqui, ó, idade, né, a variável idade, com um array, contendo um array onde Peter vale 35, Ben 37, Joe 43. A gente até tem isso lá na outra aula anterior, mas vamos pegar daqui. E aí eu falo aqui, ó, para cada
valor de idade, posição de idade, a posição inteira, chave e valor, ó, chave Peter, valor 35, chave Ben, valor 37. Então, para cada posição dessa aqui, ó, essa aqui é a posição 0, ele vai me quebrar o x, a variável x vai ser minha chave, e o meu valor vai ser minha variável val. Poderia ser só v? Poderia. Poderia ser y? Poderia. Esse val ele colocou aqui para ficar fácil de entender, de interpretar. Então, o meu x aqui, ele passa a ser a minha chave. O x, no primeiro momento, vai valer Peter. No segundo momento, vai valer Ben. No terceiro momento, vai valer Joe. Primeiro momento, val vale 35. Depois 37 e depois 43. Tranquilos? Vamos rodar isso daí. Deixa eu ver se eu posso copiar direto aqui. Pode. Salvou, então tá aqui. Peter aponta para 35, Ben aponta para 37, Joe aponta para 43. Beleza, salvou, vamos executar. Então tá lá, Peter 35, do jeito que o formato que tá aqui, tá vendo, ó? Peter espaço igual espaço o valor. Vamos lá, 35 e assim por diante. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Fazer um negócio um pouco mais prático e tal. Você pode escrever aqui, ó. O tchananã, né? Aí a variável que vai dinamizar a iteração a cada execução tem val anos. Certo? Salvou F5 aqui. Então tá lá, ó, o Peter tem 35 anos, o Ben tem 37 anos, o Joe tem 43 anos. Isso daqui, num primeiro momento, é simples, né? E parece ser meio sem utilidade. Mas aqui a imaginação voa longe, tá, pessoal? É aí que tá a graça da programação. Aqui eu poderia estar colocando um link que está variando, tá, de acordo com a informação. Eu posso pegar nesse momento aqui, ó, e colocar um laço for aqui dentro. Eu posso dar um tabzinho aqui, ó, botar uma indentação e colocar aqui. Para cada valor de x, tá, ele executar alguma coisa. Vamos supor que esse x fosse um número. Aqui no caso é um texto, é uma string, tá? Posso fazer um for com o val, com o valor aqui da idade dele. Sei lá, né? Tô inventando aqui. Tem várias possibilidades que você pode fazer dentro do bloco. Aqui a gente está usando todos os blocos de código a serem executados simples. Né? Nesse caso aqui, o bloco tem uma linha só de execução. Né? Mas eu poderia ter várias linhas, dezenas, centenas de linhas aqui executando alguma coisa em cima de um valor do meu array. Então, quando o Peter tiver 35 anos lá, eu posso fazer um monte de coisa ali. E assim por diante. Certo? Ô, professor, Pode falar. nesse exemplo do associativo, dá até para entender melhor, assim, né? Porque ele pega cada variável que tem duas informações e consegue quebrar, né? Isso. Agora, pro indexado, dá a impressão que ele só está repetindo, assim, como se eu pudesse chamar a própria variável colors, por exemplo, para imprimir tudo isso. Mas ele tem alguma outra função, assim, para ele converter, jogar para uma outra variável? Tem. Sabe quando que a gente... Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu tenho isso nesse index aqui. Vocês se recordam? Olha só o uso, tá? Legal sua pergunta, Alina. Vocês lembram quando a gente fez isso aqui? Que a gente incluiu dados no banco de dados? A gente incluiu, tá?
a gente deu aqui, ó, insert na TB Pesquisa. Isso aqui é a atividade lá que a gente fez, né? Então é insert no TB Pesquisa, que é a tabela. O banco tá aqui configurado, a conexão aqui em cima, tudo certinho. Fez a conexão, ó, criou a conexão, não sei o que, blá blá blá, verificou se a conexão foi feita, né? Conexão feita com sucesso, não sei o que, beleza. Aí eu venho e pego todas as informações que o meu formulário HTML lá, que a gente fez, a gente coleta essa informação aqui nesses posts, né? Então se tiver setado o post nome, a gente armazena o post nome na variável nome, cidade, idade e cidade, assim por diante aqui. A gente está falando de um formulário que ele tem começo, meio e fim. Ele tem 3 variáveis. Beleza. Poucas variáveis, são 3 variáveis aqui, nome, idade e cidade. Um cenário que acontece é de a cada iteração do meu for each eu fazer aqui, ó, uma inserção dessa aqui, ó. Eu vou dar um exemplo, eu não vou executar porque eu precisaria fazer a conexão do banco, tudo. Mas seria alguma coisa nesse sentido. Porque aqui a gente está colocando que o valor 0 desse array, olha só o que eu vou falar, do array indexado, tá? Array indexado aqui. A gente está falando que todos os dados do índice 0, do índice 1, do índice 2, do índice 3, todos eles são do mesmo tipo, que no caso são cores. Mas eu poderia ter um array aqui, ó. São formas de fazer as coisas, tá, pessoal? Vou mudar aqui, deixa eu ver, eu vou copiar para não bagunçar isso daqui. Eu vou copiar exatamente esse cara aqui embaixo. Aqui embaixo. Eu vou deixar isso daqui do jeito que estava antes. Tá? Esse é o nosso original. Que a Lina fez a pergunta. E esse daqui, vou colocar até aqui, ó, um exemplo, tá? Um exemplo de uso de array indexado com iteração for each. For each. Aí. Beleza. E aí a gente vai mudar aqui de colors para usuário. User. Vai pôr aqui em inglês. User. E aí eu vou pôr aqui, ó. O red eu vou chamar de Felipe. Tá? Ou uma variável. Tá? Que eu tenho armazenado aqui. Eu posso botar uma variável. Isso aqui, ó. Está inclusive sendo usado aqui. Quer ver? Isso aqui, ó. Por exemplo, nome do servidor, nome do usuário, a senha e o nome do banco de dados. Essas variáveis, elas estão na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 desse cara aqui. Tudo bem que isso daqui é uma função, tá? Mas ele armazena aqui dentro de com o resultado. Ele está armazenado no formato de array. Não deixa de ser um array, tá? Então aqui, ó, eu posso colocar Felipe. Felipe é um tipo de dado, é uma string, mas o que ela significa para o meu negócio? É um nome próprio, é o nome do usuário, do user aqui, certo? Aí eu posso pôr aqui o sobrenome, então eu coloco que o meu índice 1, aqui é o índice 0, é o nome. O índice 1, eu coloco aqui o sobrenome do cara, então vou pôr aqui Garbin. Aí eu posso aqui colocar a idade, vou botar aqui 38. Eu posso pôr aqui a nacionalidade do cara, brasileira. Certo? Esse cara aqui ficou errado. Então, nacionalidade brasileira. Opa, aqui. Tranquilo ou não? Certo. Felipe Gamin, tá. Aí, a cada interação... Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Por que não? Vamos fazer isso daí. Conexão com o BD. Preciso criar a conexão. Preciso verificar a conexão. A parte de inclusão é o que eu vou fazer de diferente. Então, até aqui eu vou copiar. Beleza. Ctrl C.
Vamos fazer. A gente coloca isso imediatamente antes aqui pra gente não se perder. Então, um exemplo de uso do array, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, tudo comentado, ó, conexão, cria conexão, verifica conexão, e aí começa lá o array. Usuário, array Felipe Garbim, 38, brasileira, nacionalidade, beleza. Aí eu vou usar o for each em cima do user, tá? Como valor. Então ele vai ecoar o valor. Será que eu peguei o cara certo? Peguei, tá certo. O indexado, né? Que ele não me perguntou. Na verdade, isso que eu tô fazendo é para responder a pergunta da Lina. Seria muito mais fácil fazer aqui com a solução do... Como é que chama? Do associativo, onde eu colocaria aqui nome Felipe, sobrenome Garbim e assim por diante, certo? E aí esse for each vai ficar certinho aqui que eu estava querendo fazer da inserção aqui no SQL, lá na tabela, tá? Eu só queria mostrar uma possibilidade de você carregar valores ao longo de um array, certo? Ao longo de um array aqui, com valores distintos e não valores iguais, né? No caso de colors aqui, cadê? Tá em cima ou tá embaixo? Ah, tá lá em cima. Aqui. Então aqui a gente tem os dados do mesmo tipo. Então fica aquela coisa meio, né? O que você pode fazer aqui no caso de array? Quando que se usa isso? Quando você quer fazer grade de roupa, por exemplo. Tá? Você tem as possibilidades de cores que você vai trabalhar. Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, você coloca tudo aqui. É uma forma, tá? É um exemplo aqui de possibilidade de uso de array, no caso indexado, e varrer esse array. Tá? Quando que você usa esse tipo de coisa aqui, usa o for each no array? Porque se eu quero acessar o green, se eu quero acessar o nome aqui, ó, Garbim, tá? Não tem sentido, na verdade, não tem sentido eu ficar me matando de fazer isso que eu tava fazendo aqui com for each. Eu venho aqui e acesso o meu user, cadê? O meu user, no caso que quero o Garbim, eu vou colocar meu user 1, que é o índice onde está armazenado o Garbim, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, quer ver? Eu mantenho a estrutura nome, sobrenome, idade, nacionalidade. Não uso o for each. Aí nesse caso eu não usaria o for each. Eu só colocaria o meu SQL. Vou até tirar aqui, ó, o for each. Vou dar um exemplo, tá, Lina? De uso do array indexado só, sem usar o for each. Tá? Não vou usar o for each. Aí a gente vai resolver isso daqui, que não tem sentido mesmo. Tá? Tira esse comentário aqui. E aí aqui sim, ó, ficaria. Tira esse value aqui, não serve para nada nesse caso. Tira esse user. Então tem aqui a variável user, ela contém um array contendo Felipe Garbim 38 brasileira. E aí eu insiro na tabela usuário, sendo a estrutura nome, sobrenome, idade, nacionalidade, os valores. E aí sim eu venho aqui e coloco user 0, normal, vírgula, espaço, user 1 e assim por diante. Três, né? Não, 2. E user 3. Certo? Então 0, 1, 2, 3. E ele vai inserir. Tá? Ele vai inserir normal. A gente pode até fazer isso funcionar. Vou dar um Ctrl S aqui. Aí eu venho aqui, duplica essa aba. E a gente pega aqui o PHP MyAdmin. A gente está falando aqui do DBName pesquisa, tabela
TB user, né? Ele não abriu? Bom, vamos lá. Diminuir o zoom aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui DB name pesquisa, tá aqui. Eu vou criar aqui, ó, uma tabela, certo? Ó, criar tabela, tb underline user, número de colunas 4. Tem o ID, mais nome, sobrenome, idade e nacionalidade. Então são 5 campos. Já coloca 5 aqui. Executar. Virar aqui, mais fácil. Vamos por aqui o campo ID. ID user. Aí aqui eu coloco exatamente como está aqui, certo? Com maiúsculo N, o S, I e etc. Então nome, sobrenome, idade e nacionalidade. ID inteiro. Vou pegar aqui e colocar ele como autoincremental. Ele já me sugere para ficar como chave primária. Perfeito. Nome do tipo... cadê? Varchar, pode ser. Sobrenome Varchar. Idade pode ser inteiro. Nacionalidade Varchar. Não vou definir tamanho, tá? Aqui rapidinho. Vou guardar essa tabela. Ele pede o comprimento. Então vamos lá. Comprimento de ID user. Vamos colocar aqui 2,99. A gente coloca 30 caracteres. 30 caracteres. Idade 3 caracteres. Nacionalidade 30 caracteres. Tá ótimo. Então tá lá. TB user. Acho que tá exatamente como a gente fez aqui. Beleza. Não vai ter dado nenhum por enquanto. Se eu clicar aqui em procurar, não vai ter nenhum dado. Beleza. Quando eu entrar, quando eu der um reload aqui na página, quando eu der um F5 aqui, ó, ele já vai inserir lá o dado, tá? É só pra gente enxergar a inserção dos dados de uma forma diferente. Vamos ver se ele não vai dar pau nenhum aí. Ah, claro, né? Eu tenho até aqui, isso é importante, tá, pessoal? Eu não tinha visto isso. Até esse momento aqui da linha 94, eu tenho um comando SQL, tá? Armazenado dentro de uma variável SQL, que chama SQL. Mas eu não tenho o comando onde ele pega esse valor de SQL, né, da variável SQL, e faz o comando de inserção dos dados, que é esse daqui, ó. Cadê? Esse daqui, ó. Tá? Pego a conexão, pego o comando. Se der tudo certo, ele me retorna aqui, ó, new record created successfully. Se não, ele me retorna o erro. Então eu tenho que colocar isso daqui lá para funcionar.
Tá dentro do if aqui, não precisa. Professor, Pode falar. Tô aqui. é, eu acho que a nacionalidade tem primeiro parênteses e depois fechando o apóstrofe. Se eu não me engano, tá assim. Tem que fechar primeiro com aspas simples e depois fechar o parênteses. Aqui você fala? É, Assim? embaixo, o user 3. Ai, caraca, obrigado. Obrigado, é isso. Velhos. Isso. Aqui. Não sei se vai resolver, mas é isso aí. Aqui. Fechou o velhos, que é o parêntese, e aspas duplas. Obrigado. É o Parmegiani que falou? Isso. Obrigado, Parmegiani. Muito bom. Vamos ver. Salvou. Executa aqui. Vamos ver se esse erro vai embora. Aí, garoto. Obrigado. Olha lá. Imagina. New record created successfully. Aí a gente vem aqui e tem que estar lá. Inserido. Aqui. Aê, show de bola. Obrigado, Ah, Parmegiani. legal. Tá vendo, gente? É isso, tá? Tava assim, ó. Tava a aspa simples, tava aqui, ó. Tá? Meu. E é assim mesmo. Vai, tem que procurar. Tem que debugar o código. Vamos deixar certinho aqui e vou enviar isso pra vocês também. Isso da pergunta da Dona Lina, né? Mas Opa. muito válida e é importante que vocês enxerguem como que se usa as coisas, né? Como que se usa. A grande jogada, pessoal, dessa aula de hoje é vocês entenderem essa hierarquia e usos dos laços de repetição. Não era nem o array aqui, tá? Isso aqui foi um complemento que misturou da aula passada. Não tem problema, é importante, é bom que tenha mesmo, tá? Mas o importante hoje é, cadê? É o for each, tá? A gente fez só o. Ah, não, a gente fez aqui com o Peter 35. Isso, que é o associativo, né? Deixa eu até colocar aqui. For each. For each. Com arrays associativos. Certo? Então a gente tem aqui o Peter, Ben. Aqui a mesma coisa. Aqui a gente está falando de nome e idade. Nome e idade. A gente poderia estar falando o campo e o valor desse campo. O outro campo e o valor desse campo. Então, por exemplo, poderia ser nome Felipe, sobrenome Garbim. Tá? O jeito que a gente vai configurar, vai usar, vai organizar aqui a informação é a nosso critério, de acordo com a nossa necessidade. Certo, pessoal? Acho que é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação.